O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Se eu te darei tudo isso, se ajoelhares diante de mim para me adorar. Disse-lhe Jesus: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e aproximou os anjos e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar com licença. Nós nos encontramos no primeiro domingo da Quaresma. E o tempo da Quaresma é um tempo de nós intensificarmos, é um tempo de nós apurarmos, vivermos de maneira mais profícua, mais profunda a oração, o jejum, a caridade, a esmola, portanto, né? Mas eu dizia que é um tempo de nós aprofundarmos, é um tempo profícuo, porque nem sempre nós assim vivemos, nem sempre assim nós comportamos. Se nós olharmos para o século passado, o século XX, lá na França, nós veremos um pensador que influenciou muitas pessoas, não só da França, também influenciou o Brasil, o mundo todo. Esse pensador, ele chamava Jean-Paul Sartre, mais conhecido como Sartre. E Sartre, um grande filósofo, existencialista, ele dizia que se nós quisermos apagar a sombra, tirarmos a sombra, é muito fácil, é só apagar a luz e a sombra não terá mais. Alguns pensadores, algumas pessoas influenciadas por Sartre, diziam: se nós quisermos acabar com a fome do mundo, é muito fácil, é só nós darmos alimentos para as pessoas. Mas muitos pensadores também diziam, e aqui talvez alguns de nós também somos assim: se nós quisermos terminar com o pecado, é muito fácil, é só relativizar a fé. Aqui nós vamos compreendendo aquilo que o Papa dizia, Pio XII, que o problema, o grande pecado do mundo é que o mundo não compreende mais o que é pecado. Deu para entender? O grande pecado do mundo é compreender que não existe mais pecado. Ou seja, relativizemos a fé, nós sejamos meio católico, um católico meia boca, como dizem por aí, e nós não temos mais pecado.
Mas é isso que eles falavam. Mas a liturgia é totalmente o contrário disso. A liturgia quer nos ensinar como vivermos e combatermos as tentações. Pois bem, quando nós olhamos para os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, são os três, nós veremos que os três nos falam de Jesus, que ele foi tentado, mas tem uma leve nuance de diferença. Para Marcos e para Lucas, Jesus foi tentado num percurso de 40 dias, daí a nossa quaresma, um tempo de quarentena. Mas para Mateus, que é o evangelista que nós líamos no dia de hoje, para Mateus, Jesus foi tentado, e ele resume a tentação em 3 acontecimentos. Primeiro acontecimento, os pães, o alimento. Segundo momento, o prestígio, ou seja, se és Deus, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, e os anjos virão e te segurarão. Então, um prestígio. E no terceiro momento, com a terceira tentação, fala de Jesus que sofreu o poder. Não, porque se você, dizia o demônio, porque se você me adorar, você terá tudo isso. Tudo será seu. Mas Santo Agostinho, ele vai dizer que aqui não existiu somente 3 tentações. Aqui existe uma 4ª tentação oculta. E qual que é a 4ª tentação oculta? É a liberdade. Padre, mas liberdade é tentação? Sim e não. Não é, porque Deus concedeu a liberdade. Mas Santo Agostinho, no seu livro Livre Arbítrio, são 3 partes, o livro, então na segunda parte, ele vai dizer que a liberdade, o livre-arbítrio, se nós não usamos para o sumo bem, e vocês já vão entender, se nós não usamos para o sumo bem, para nós crescermos na fé, essa liberdade, ela se torna uma tentação. Ou seja, ela vai nos modificando. Quer ver? Nós começamos a ser católicos, mas não por uma ética, mas simplesmente por uma estética. Nós vamos vivendo o catolicismo não na sua essência, mas nós vamos vivendo o catolicismo na sua aparência. Em outras palavras ainda, nós até passamos dizemos que somos católicos e até passamos na frente da igreja, mas fazer o sinal da cruz, eu tenho vergonha, porque as pessoas vão rir de mim. Não, eu não falo que eu sou católico, porque eu vou ter que argumentar. Eu não sei falar sobre a minha fé. Então, eu fico quieto, eu me omito, é mais cômodo. Não, porque esse negócio de trazer o rosário comigo no meu bolso é muito cafona. Isso é antigamente. Hoje em dia, não precisa mais. Esse negócio de ter um crucifixo na porta da entrada da minha casa, não. Acho que não. Não é necessário assim. Meus queridos, então nós vamos relativizando aquela ética cristã em simplesmente uma estética, ou seja, nós ficamos preocupados com a parte exterior da coisa e não da parte interior. Nós nos preocupamos se, olha, começou a comunhão, eu não posso ir na fila, mas será que as pessoas vão pensar de mim que eu não estou comungando? Não, deixa eu comungar também, porque assim ninguém percebe. E eu vou, ainda tem a palavra, eu vou até profanando. O que é
profano, prof, ou seja, prof, uma coisa que está fora, que não está aqui dentro. Então, aquele profano, eu pego o sacramento, algo que é importante, que é o corpo, que é o sangue, que é a alma e a divindade, mas eu vou relativizando. Não, tá bom, não precisa confessar, não precisa pedir misericórdia, Deus é bom, no final da vida Deus me salva, mas Deus não quer somente salvar, Deus quer nos santificar. Pois bem, então, com esse intuito, com essa miscelânea desse pensamento do século XIX, e que também pondera agora no século XXI, não somente no século XX, mas no século XXI, nós vemos as leituras, e das leituras vai nos falando que eles não viviam uma certa unidade com Deus, porque se Mateus, Marcos e Lucas nos fala das tentações, e Marcos e Lucas nos fala dessa particularidade que eu acabei de falar, se nós olharmos para os três evangelistas, repito, Mateus, Marcos e Lucas, nós veremos que tem um fio condutor, tem uma coisa que é unânime nos três, que Jesus ele foi tentado depois que ele foi batizado, e é o batismo, é esse sacramento que nos une a Deus. Mas eu não quero estar unido a Deus, eu não quero estar com harmonia com Deus, porque Ele me exige, eu não quero ser exigido, eu não quero deixar a minha vidinha, está bom, obrigado. Então é isso que nós vemos nas leituras. Quando nós olhamos para a primeira leitura, nós vemos três personagens, três protagonistas: Adão, Eva e a serpente. Mas eu não quero nem falar nem da Eva, nem do Adão, nem da serpente. Mas o último versículo, olha só o último versículo que dizia, né? Então, depois teve a discussão ali, teve aquelas intrigas e tudo mais, diz assim: então os olhos se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Estavam nus. A palavra nu em hebraico, idan. Idan, isso nos leva, não mais no Gênesis, vai nos levar lá para o Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Jesus entrou em Jerusalém, naquela entrada triunfal que nós iremos fazer, se assim Deus permitir, no domingo de Ramos. As pessoas estão sacudindo os ramos e dizendo Hosana Rei, Hosana Ra, e daquela euforia, a festa termina, as pessoas vão embora, Jesus fica com os seus, fica com os seus apóstolos. E ali naquele momento, está em Jerusalém, Jesus reúne os seus rapazes, os 12 homens, e eles vão sentido leste de Jerusalém, 11 quilômetros adentro. E naqueles 11 quilômetros é a cidade de Betânia. E ali em Betânia, Jesus sente fome. Jesus, então, ele vai até uma figueira que era muito cara para o povo de Israel. Era uma coisa muito particular. Jesus vai na figueira. E para, assim, o entusiasmo de Jesus, quando ele chega naquela figueira, ele diz: ela não tem fruto. O verbo não tem nada. Nada em hebraico é idan. É o mesmo verbo da primeira leitura. Eles estavam nu. Então a gente não fala, aquela árvore está nu. Isso soa estranho para nós. Então a gente fala, aquela árvore não tem nada. Não tem nada de fruto, ou não tem nada de folha. É esse o verbo que a gente usa. Mas é o mesmo verbo. Né? Então, idan. A árvore não tinha fruto, não tinha nada. Então, olhe para a sua história, olhe para a sua vida, eu olho para a minha,
e perguntemos para nós: qual é o fruto que eu estou tendo? Eva não tinha fruto, ela comeu o fruto, e o fruto proibido. E talvez nós estamos sem fruto e cometemos o deslize de desperdiçar um fruto. É isso que Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer. Paulo está aos Romanos. Então, para que nós entendamos os Romanos, é necessário que nós entendamos os Gálatas. É a mesma tônica. Se entendeu os Gálatas, entende os Romanos. E o que está aqui, lá nos Gálatas, né? Qual é a tônica? Eles estão, os gregos, os romanos, eles estão com dificuldade de compreender a lei e compreender os mandamentos de Deus, compreender a graça. Então Paulo fala assim: olha, existe a lei, sim, existe a Torá, os 5 primeiros livros, essa é a lei, né? Então existe a lei, mas vocês têm que entender, dizia Paulo, vocês têm que entender que nós não estamos mais no Velho Testamento, agora nós estamos no Novo. E Jesus veio, nosso Senhor veio. Então, é mais importante, dizia Paulo, a lei ou a graça? E a tônica era assim: não, porque o salário do pecado é a morte. Sim, é a morte. Mas aí eles viam 2 tipos de morte. Aí Paulo vai dizer: olha, existe a morte física, a morte natural, que essa faz parte do ser humano, de qualquer ser humano. Essa é a contingência do ser humano. Mas existe uma morte espiritual, uma morte da amizade com Deus. É essa que eu estou anunciando a vocês. É essa que vocês têm que compreender. E vocês não compreendem. Então, aquela harmonia que existia entre o Criador e a criatura, ela está sendo corrompida com esse relativizar a fé. Por isso que o Salmo, ele, de maneira assim tão bonita, que eles cantavam e nos pediam para cantar com eles, o Salmo dizia: ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retires de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro, dá-me de novo um espírito decidido. Meus queridos, se nós não tivermos uma porção do Espírito, se nós não tivermos esse coração conectado em harmonia com Deus, nós passaremos pela Quaresma, mas nós não viveremos o tempo da Quaresma. Nós ficaremos simplesmente numa estética e não numa ética cristã. Viveremos sim, não a essência do cristão, viveremos sim uma aparência do cristão. Procuraremos coisas até lícitas, mas coisas que não me levam ao sumo bem. Eu uso a minha liberdade, mas para fazer o que eu quero, o que eu gosto, e eu não me preocupo com minha alma. Pois bem, então nós precisamos pedir para que o Senhor, no dia de hoje, tire do nosso coração, arranque da nossa alma o egoísmo, arranque da nossa alma essa falta de amor, arranque do nosso coração a idolatria e concede à nossa alma a luz do exemplo dos santos que viram a fé, a fortaleza de Nossa Senhora, uma fortaleza que aproximou sim da árvore, mas da árvore da vida, a árvore do reino da cruz. Que Nossa Senhora possa nos ajudar a deixarmos a questão de estética e vivermos uma ética. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
princípio, agora e sempre. Amém. Creio